Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da seca na produtividade da soja. Importante a gente destacar também que na fase vegetativa esses danos são muito menores que na fase reprodutiva, porque se voltar a chover a planta consegue ainda emitir flor e compensar, potencial de rendimento. Bom, o que acontece, a seca, a falta de água é a mesma coisa de fazer uma analogia. Uma fábrica de sorvete onde não tem leite, Quer dizer, a fábrica reduz a atividade, vai reduzindo, faltando aos poucos, ela vai se, digamos assim, ajustando para essa falta de água, tá? A mesma coisa com a cultura da soja, ela vai sentindo, esse estresse hídrico e vai mudando seu metabolismo, tá? A gente está cedo ainda hoje, mas uma das coisas que a planta faz é pegar aqui o último trifólio, é virar a folha, tá? Por quê? Porque a parte de trás da folha ela é mais brilhosa e ela consegue refletir melhor a luz solar, Isso aí reduz taxa fotossintética, isso aí também reduz a temperatura do dossel, da planta, tá? E faz com que a planta perda menos água para a atmosfera, tá? Um outro aspecto, a planta essa folha tende o trifólio a se encostar, ficar muito próxima uma da outra, tá? Para reduzir luminosidade aqui, uma zona escura, para reduzir fotossíntese e reduzir evapotranspiração e, consequentemente, perda de água. Então, na verdade, a gente já vem aí há uns 20 e tantos dias sem chuva, o solo não tem mais... não consegue aportar essa necessidade aí de 5 milímetros, que seria a demanda da soja agora nesse estágio R3, R4, e a soja está sofrendo, Quando isso ocorre mais cedo, a planta consegue ainda aprofundar a raiz, buscar água no perfil mais inferior um pouco, tá? Ou ela, se voltar a chover, por exemplo, vamos dividir aqui período reprodutivo, R1, R2, floração, R3, R4, emissão, formação de vagem, R5, R6, formação do grão. Essa planta aqui, ela é uma planta que foi semeado pós-soja, tá? Grupo de maturação 5.7, dia 20 de outubro. Então vejam, ela está em R1, indo para R2 agora, Tá? Floração plena, mas ela segue aqui por 25, 30 dias em período de floração. Claro que a chuva vai encurtar esse período, mas se voltar a chover, a gente tiver uma soja numa condição dessa hoje, 20 de dezembro, 22 de dezembro, a soja consegue ainda emitir uma nova florada e compensar potencial de produtivo, Mesma situação aqui, a gente tem mesma data de semeadura, tá? Dia 20 de outubro, material 5.1, tá? Então esse material, ele já está, na emissão de vagens, Está em R3 agora, tá? Então R1, R2, a seca pode abortar flor, pode abortar as folhas do bacheiro, Tá? Como está acontecendo aqui, em R3, a planta além de abortar flor, pode abortar vagem. Em caso de estresse hídrico mais severo, ela começa a abortar as folhas do bacheiro. E esse trifólio aqui, ele é responsável pelo enchimento de um racimo floral, onde vai ter 4 ou 5 vagens e eles começam a abortar, Mas aqui ainda a planta segue florescendo lá até R5, então ela consegue, digamos assim, compensar ainda um pouco do rendimento caso volte a chover, tá? O estágio mais... aqui uma situação de soja um pouco mais cedo, em R4, tá? Então a gente conta aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto nó, a gente já tem vagens maior que 2 centímetros, indo para R5, que é a fase de enchimento de grãos. Isso aqui é de 12 de outubro, material 5.1. Então veja, o material ainda, a gente precisa que volte a chover logo, tá? Uma outra situação aqui, essa área, isso aqui é material 5.5 de grupo de maturação, semeado 20 de setembro, tá? Então essa soja está hoje com 90 dias e vocês podem ver o efeito da seca sobre o adiantamento do ciclo,
Tá? Então a planta fecha estômago, reduz fotossíntese, aumenta a síntese de etileno, aumenta a precisão foliar, né? acelera o ciclo. Então a gente vai ter uma soja aqui que de 125 dias, que com 110 dias, digamos assim, daria colheita. O que está acontecendo, né? A gente pega plantas como essa, ó, que estão totalmente morta, tá? Não encheu o grão, ó, grão xoxo, tá? Vagem, número de grão reduz drasticamente, tem abortamento de vagem, tá? Na mesma situação, a gente pega plantas que estão um pouco melhor. Vou arrancar uma planta aqui, né? Tá, ó. Ah, então, olha só, ela conseguiu se desenvolver bem, colocar o número de vagem. Aqui ela tá um pouco mais de meio grão, né? Ainda tem área foliar, mas o bacheiro já tá comprometido. Numa situação dessas aí, de solo acima de 35 graus, a nodulação da planta fica também totalmente comprometida, então a absorção de água, a absorção de nutriente é afetada, né? Não tem enchimento de grão, acelera ciclo, acelera abortamento foliar. Aqui abortou flor, abortou vagem, não conseguiu compensar, né? Tá? Na fase final, aqui no terço superior agora, vai ter esse abortamento, tá? Automaticamente aqui o número de grãos vai ser muito menor e a massa de grãos também vai ser muito menor, né? Então, esse ano, quem tem soja mais no tarde, de ciclo mais longo, né, se voltar a chover, ainda vai conseguir, né, obter produtividades significativas, tá? Quem tem soja no cedo, como esse, a planta se desenvolveu bem, conseguiu colocar uma quantidade de vagens interessante, tá? Então isso aqui, se voltar a chover logo ainda, recupera um pouquinho, tá? Mas é a área que a gente esperava aí colher por volta das 80 sacas por hectare e diria que agora a gente já não chega aqui talvez as 40 sacas por hectare. Então a gente já tem 50% de quebra numa condição como essa, que pegou ainda um setembro e um outubro chuvoso, né? Apesar de que as noites eram frias e o desenvolvimento não foi tão bem, tá? A mensagem com isso, pessoal, é não colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Porque a gente dilui risco, tá? Então aqui eu tenho material 20 de setembro, ao fundo eu tenho material 12 de outubro, depois eu tenho uma área de 20 de outubro, grupos de maturação distintos, né? Então, na verdade, esse ano está ruim para tudo, né? Porque a seca tem novembro, choveu muito pouco, 20 milímetros, dezembro não choveu nada, hoje a gente está dia 22, então está um ano muito atípico, tá? Mas de qualquer forma, esses materiais aqui, ó, que estão agora, né, em R1, R2, perdi a planta aqui, esses materiais, se voltar a chover agora, próximo do Natal, janeiro, chover um pouco melhor, vão ser materiais que vão conseguir entregar um pouco a mais do que aqueles materiais, né, super precoce, muitas vezes que não conseguem ter esse período de floração tão longo assim, tá bom? O pessoal tinha pedido, vim a campo, gravei para a gente fomentar, entender um pouco melhor o efeito da seca, né, no potencial da soja. Espero ter contribuído. Se você ficou em dúvida, deixe seu comentário, né, para a gente seguir conversando aí sobre o efeito da seca na cultura da soja, tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.